que essa palavra venha ao encontro da nossa necessidade nessa noite, que essa palavra venha como alimento, venha como conselho, venha como repreensão, venha como bálsamo, venha como cura, enfim, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o Senhor possa aplicá-la nessa noite ao nosso coração. Amém, amados? Atos capítulo 3, versículo 6, Pedro, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Vamos ler juntos? Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Aleluia. Deus abençoe e aplique essa palavra ao nosso coração em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é dando o que se tem. Irmãos, todos nós já ouvimos aquela famosa frase que ninguém é tão pobre que não possa ajudar e ninguém é tão rico que não possa ser ajudado. Mais ou menos isso que eu percebi nesse texto que nós acabamos de ler. Porque aqui você lembra da história, Pedro e João estavam indo orar. Era 3 horas da tarde e esses irmãos estavam indo ao templo para o momento da oração, às 3 horas da tarde. Lá na porta, irmãos, olha que contrassenso, numa porta chamada Formosa, era colocado um homem com uma história muito feia, muito triste. Não feia porque ele queria, mas pela circunstância que ele vivia. Era um coxo de nascença que era colocado naquela porta para pedir esmolas aos que entravam. E nesse dia lá passava João e o Pedro. E ali, irmãos, naquele momento, aquele homem faz menção de que gostaria de receber uma ajuda, uma esmola, e para muita gente assim fica meio atordoado, o apóstolo Pedro e o apóstolo João não tinham uma pratinha para dar para aquele moço. Eles não tinham nada. E eles disseram assim, não temos o que você pede, mas não é por isso que nós vamos deixar de dar a você alguma coisa. Eu não possuo prata, não possuo ouro, mas o que eu tenho, olha a diferença. Irmãos, possuir fala de algo que a gente pode ter agora e pode não ter mais depois. E ele disse, eu não tenho, talvez algumas horas eu tive que comprar alguma coisa, enfim, mas eu tenho algo permanente dentro de mim. Eu tenho algo que permanece e eu vou te dar isso. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Apesar de não possuir aquele dinheiro para dar para o coxo, que era o que ele queria, aqueles homens deram as pernas de volta para ele. Não deram o que ele queria, mas deram o que ele mais precisava. Um homem que jamais andou, agora está saltando, agora está pulando, agora está louvando a Deus naquele lugar. Naquele lugar que para ele era um lugar de uma história triste, se tornou um momento de extrema gratidão, de extrema alegria. A Bíblia diz que ele não se separava de Pedro e João, a Bíblia diz que todos viam e glorificavam a Deus por aquela obra, por aquele sinal. Que tremendo! Irmãos, muitas vezes nós estamos atrelando aquilo que temos com aquilo que possuímos. E muitas vezes nós deixamos de dar para as pessoas aquilo que é o melhor, porque nos vemos muitas vezes limitados diante das nossas possibilidades, das nossas condições humanas, terrenas e financeiras. Uma história que ficou aí muito divulgada, foi contada essa história sobre Tomás de Aquino e o Papa da época, que era chamado Papa Inocêncio IV. Diz que esse homem foi fazer uma visita ao Papa. Tomás de Aquino foi fazer uma visita ao Papa.
E quando chega lá, o Papa não esperava pela visita dele. O Papa estava lá contando muitas moedas de prata e de ouro que havia sido arrecadado. E aí ele vê o Tomás de Aquino e diz assim: irmão, você está vendo que eu não posso dizer como Pedro disse mais ao paralítico: eu não tenho prata e nem tenho ouro, olha o quanto eu tenho. E disse que aquele homem virou para o Papa e disse: é verdade, Senhor, mas há uma coisa que também você não pode dizer mais: levanta e anda. O que Pedro não tinha, o Senhor tem. Mas o que ele tinha, o Senhor não tem. O Senhor pode dar muita prata, mas não pode dar o poder, não pode fazer mais nada. Irmãos, que história que nos chama a atenção. E o que é que esses homens de fato tinham? O que é que você tem, querido, como homem, como uma mulher de Deus? O que é que nós possuímos que podemos dar àqueles que necessitam, àqueles que nos pedem? O que é que nós, igreja, irmãos, podemos ofertar? Podemos dar a esse mundo perdido, esse mundo de escuridão? O que é que você pode dar ao seu vizinho? O que é que você pode dar à sua família? O que é que você pode dar à sua parentela? O que é que você... Pastor, eu não tenho nada para dar. Você tem. Eu quero mostrar isso para você, que era justamente o que esses dois homens tinham. Primeira coisa que eles tinham a presença de Cristo na vida deles. Versículo 6, é isso que nós acabamos de ler: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. O que eles tinham, irmãos, era a presença de Jesus. O nome de Jesus não significa mais que outra coisa a não ser a presença de Jesus. Eles invocaram não um nome qualquer, porque o nome de Jesus na boca de quem não tem Jesus não surte efeito. Lembra dos exorcistas ambulantes que Atos fala? Os filhos de Seva. Eles diziam assim: em nome do Deus a quem Paulo prega, nós vos esconjuramos. O demônio dizia assim: eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, eu não sei quem vocês são. E diz que houve um verdadeiro fight, um verdadeiro espancamento. Eles apanharam, porque o nome de Jesus na boca de quem não tem Jesus e que acha que pode usar como um amuleto não surte efeito. Se eles poderiam usar com autoridade o nome de Jesus, é porque eles tinham Jesus na vida deles. E esse é o segredo, esse é o detalhe da igreja, do povo de Deus. Nós não carregamos o nome apenas como um mantra, em nome de Jesus, não. Nós carregamos a presença de Jesus. O Jesus ressuscitado está entre nós. O Jesus ressuscitado está em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. É porque Ele está em nós. Irmãos, a pregação que veio logo após esse milagre é algo que nos ensina muito, porque na verdade quando eles pregam à multidão, eles estão dando a dica que eles mesmos haviam vivido. Então, para ter a presença de Jesus, Pedro aponta em 3 direções. Primeiro, ter fé em Cristo. Tudo começa com fé. Tudo começa com uma disposição de crer. Tudo começa com a disposição de confiar. Tudo começa com fé. Capítulo 3, versículo 16, ele vai explicar aquele milagre, por que aquele milagre se operou. Ele diz: pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhece. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então, queridos, a primeira coisa: pastor, eu quero ter Jesus. Eu quero ter Jesus na minha vida, eu quero a presença de Jesus. O que é que eu preciso? Primeira coisa, irmãos, sem isso não tem como. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível
possível agradar a Deus. Então a primeira coisa, o primeiro elemento que a gente precisa ter para ter Jesus na nossa vida é fé. Não adianta ser um conhecimento racional, não adianta ser uma persuasão humana, não adianta alguém usar de lógica, de argumentos persuasivos e te mostrar que Cristo é o caminho e isso não penetrar nas suas entranhas, no seu íntimo e gerar fé em você, a ponto de você dizer assim: eu confio em Jesus, eu recebo o que Ele fez por mim, eu creio nele. Assim como o ar que eu respiro, assim como a pessoa que está do meu lado, que eu posso ver, que eu posso tocar, embora Cristo eu não possa vê-lo, eu não possa tocá-lo, mas Ele é tão real para mim, quanto essa pessoa que está do meu lado. Enquanto isso não acontecer, queridos, a gente não pode ter a presença de Cristo. Primeiro, precisamos de fé. A segunda coisa, eles também vão mostrar às multidões, é preciso haver arrependimento. É preciso haver conversão, versículo 19 do capítulo 3. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Que é a presença de Jesus? O primeiro passo é fé. O segundo passo é arrependimento, porque não tem como se achegar a Cristo e permanecer o mesmo. Não tem como se achegar a Jesus com as vestes velhas. Não tem como se achegar a Jesus sem um coração disposto a mudar. Não tem como chegar a Jesus sem dizer: Jesus, eu estava indo na direção errada. Eu estava indo para... Irmãos, não é uma questão de reforma. Não é uma questão de trocar assim a roupa por ocasião. Hoje eu saí do trabalho e vou para a igreja à noite. Vou em casa, eu vou trocar roupa. Não, é mudança de vida. É conversão, é mudança de direção, de sentido. Eu estava indo para lá, agora eu estou indo para cá. Eu estava indo na direção que o mundo me dava como certo, mas agora eu abandonei tudo. Paulo disse: eu considero tudo como refúgio, tudo como esterco. Eu considero as coisas que eu tinha como ganho, como perda, para ganhar a Cristo. Arrependimento, irmãos. Se a nossa vida não mudou, se a nossa vida ainda é a mesma de quando a gente dizia: eu não tenho Jesus e agora eu tenho, mas nada mudou a não ser uma declaração, não está nada certo. É preciso fé, mas é preciso arrependimento e conversão. Hoje muitas pessoas se encontram nas igrejas, levantando mãos, carregando Bíblia, mas não viveram ainda a conversão. Não viveram ainda o verdadeiro arrependimento. Irmãos, e não é isso, na verdade, não é o estar vindo, não é as outras coisas aparentes que nos fazem ter direito à presença de Jesus. Mas esse é o caminho, fé. Mas em segundo lugar, arrependimento e conversão. Mas a terceira direção que Pedro aponta, você, para ter Cristo na sua vida, você precisa de fé. Você precisa se arrepender e se converter, mas você precisa também obedecer a Ele. Olha o que diz no verso de número 22. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta. Moisés já estava se referindo a Cristo. Se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Ou seja, haverá uma disposição em ouvir. Não é escutar, é ouvir. Quem escuta, irmãos, ele tem uma vaga informação, mas quem ouve, ele está disposto a fazer aquilo que ele ouviu. Ele está disposto a obedecer aquilo que lhe foi ordenado. A este vocês ouvirão em tudo que ele vos disser. Verso 23. Quem não der ouvidos a esse profeta, referindo-se a Cristo, será exterminado do meio do povo. Ali no batismo, irmãos, a testificação foi confirmada. Jesus passa pelo batismo e disse que uma voz vinda do céu disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deem ouvidos ao que ele disser, façam o que ele mandar, obedeçam a sua voz, porque quem não ouvir,
Quem não obedecer será exterminado. Irmãos, a falta de obediência, a falta de submissão ao Senhor, Ele não veio apenas para ser Salvador, Ele veio para ser Senhor. A Bíblia não diz: se você confessar a Cristo como Salvador, você será salvo. A Bíblia diz: se você confessar a Cristo como Senhor, você será salvo. Irmãos, quando colocamos Cristo como Senhor, significa dizer que eu estou disposto a obedecê-lo. Para ter Cristo, irmãos, nós precisamos caminhar nessas 3 direções. Vamos lá? Ter fé em Deus, diga comigo: ter fé em Cristo, me converter genuinamente a Ele e obedecê-lo de coração. Foi isso que Pedro apontou. Quer ter Cristo na sua vida? Passe por esse caminho, passe por esses passos, creia nele de todo o seu coração, se arrependa de seus pecados, se arrependa dos seus maus caminhos, volte-se para Ele, porque Ele é bom para perdoar, Ele é misericordioso para cancelar, para apagar os seus pecados. E agora por diante, tenha um coração disposto para obedecer, tenha um coração disposto para seguir as ordens do seu Jesus, do seu mestre. Então, queridos, olha que coisa tremenda. Primeira coisa que esses homens tinham, eles tinham a presença de Jesus. Não tinham prata, não tinham ouro, mas tinham a presença de Jesus. Irmãos, se a igreja, como eu falei na história anterior, se a igreja tiver o que Pedro não tinha, mas faltar a nós o que ele tinha, a gente não é igreja. Pastor, mas nós temos prata, nós temos ouro, olha que construções, olha que edifício, olha, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo, a igreja tem ônibus, a igreja tem helicóptero, a igreja tem sítio, a igreja tem fazenda, a igreja tem uma ilha, a igreja tem isso, aí, irmãos, mas se faltar o que Pedro tinha, a gente está perdido, porque não é isso que vai dar resposta para o mundo. Não é isso que vai solucionar problema de ninguém. Não é a prata, não é o ouro, mas é a presença de Jesus conosco. É a presença de Jesus na sua vida, na minha vida, que faz a diferença. Sem Ele, irmãos, nada somos. Sem Ele, nada podemos fazer. Você pode levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Não temos prata, não temos ouro, mas temos a presença de Jesus. O que mais esses homens tinham, irmãos, está aí no verso 1. Eles tinham uma vida de oração. Diga comigo, eles tinham uma vida de oração. Olha o que diz: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Os judeus devotos, eles tinham 3 turnos de oração: às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. O judeu devoto, ele participava dos 3 momentos de oração. Ele ia ao templo às 9 horas, ele ia ao templo ao meio-dia e ele ia ao templo às 3 da tarde. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas em direção a Jerusalém. A Bíblia fala, irmãos, que o cristão, ele não tem a opção de orar ou não orar, ele precisa orar. O que esses homens tinham, irmãos, e que nos motivam, que nos encoraja, é uma vida de oração. Sem oração não mantemos, não cultivamos a presença que foi adquirida. Sem a oração nos tornamos crentes frios ou muito crentes mornos. Nós precisamos, irmãos, não é orar quando dá vontade. Nós precisamos orar em todo tempo, com vontade e sem vontade, alegres ou tristes, com sono ou despertos, enfermos ou com saúde, nós precisamos orar. Pastor, eu não tenho. Alguém disse assim: se você não tem vontade de orar, eu vou te dar uma dica. O que você faz quando não tem vontade de orar? E essa pessoa diz assim: ore até que a vontade chegue.
você e eu fizermos isso, está tudo bem. Tenho vontade nenhuma de orar, então vou orar até a vontade chegar. Irmãos, grandes homens falaram sobre oração. Eu anotei algumas coisas que esses homens disseram. Eu não vou citar o nome de todos, mas as frases que são importantes para o nosso entendimento. Alguém disse: eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais nada que orar, até que tenha orado. Eu posso fazer muito, mas eu tenho que primeiro ter orado antes. Mas sem ter orado, eu não posso fazer outra coisa a não ser orar. Ou seja, tudo se resume na oração. Alguém disse: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Alguém disse: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Se você ama alguém, a maior prova disso é que você vai orar por essa pessoa. Pastor, eu amo meus filhos, mas não oro por eles. Isso é contestável. Pastor, eu amo minha igreja, mas não oro por ela. Isso é contestável. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Spurgeon dizia: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Hudson Taylor: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. O mesmo diz: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Às vezes, irmãos, nós estamos achando que o grande ministério da igreja é a pregação. Sim, mas a pregação sem oração se torna um discurso vazio e sem vida. Nós precisamos orar. A outro diz: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Alguém também disse: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. Uma outra diz: os homens podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Alguém também diz: nunca pedi alguma coisa em oração sem um dia afinal recebê-la de alguma maneira e de alguma forma. Nunca. Esse que escreveu, Charles Miller, ele tem um caderno para lá de centenas e centenas de orações respondidas. Ele ia anotando num caderninho cada oração, a data que ele orava e a data que a resposta vinha. E do caderninho dele, irmãos, não havia uma oração sequer que não havia sido respondida. E ele diz isso: nunca pedi coisa alguma em oração, sem um dia, afinal, recebê-la de alguma maneira ou de alguma forma. Outro diz: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. John Wesley. A oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Sabe, mas eu gostei dessa frase de Agostinho de Hipona. O encontro é a oração da sede de Deus e da sede do homem. Mas Deus tem sede, irmãos. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus nos criou para a gente ter encontros com Ele. E esses encontros, irmãos, eles se dão através da oração. Então isso sempre foi um desejo de Deus. A verdade, eu creio que era Deus quem puxava o assunto. Você já sentou do lado de alguém? Irmão, meu pai era assim. Essa semana eu estava conversando isso com Tárcia.
E a gente estava em determinado lugar, sentou um moço do meu lado, eu comecei a puxar assunto com ele. E eu disse, eu estou ficando igual ao meu pai, porque meu pai não conversava só não conversava com as árvores, porque ele não tinha muita interação. Mas se as árvores decidissem balançar um pouquinho, ele parava e conversava com ela. Porque o homem que gostava de conversar com quem estivesse na frente dele. Deus, eu penso, irmãos, é essa pessoa que puxa o assunto. Está lá Adão, quem chega? Senhor. Na viração do dia, Adão, onde estás? A sede de Deus. Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter comunhão comigo, com você. E isso se dá através da oração. Alguém disse, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Melhor você chegar, muitas vezes, irmãos, a gente não... Quem disse que oração é você ter que ficar falando até dar cãibra na boca? Muitas vezes, irmãos, nosso tempo com Deus vai ser um tempo em silêncio. Você vai dedicar aquele tempo com Deus. Às vezes não vai ter palavras, quem sabe naquele dia você vai estar angustiado, angustiada. A única coisa que sai de você são murmúrios, são lágrimas. Mas aquilo se torna uma oração. A Ana balbuciava. O sacerdote perto dela não conseguia distinguir uma só palavra. Mas ela diz, da minha amargura de alma, eu tenho falado até agora. Só balbuciando. E ele vem e diz, é melhor na oração ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Os fariseus tinham muitas palavras, mas não tinham coração. O que é que esses homens tinham, irmãos? Eles tinham Cristo na vida deles, mas eles também tinham uma vida de oração. Irmãos, podemos não possuir prata e ouro para resolver os problemas da humanidade. Podemos não ter prata e ouro para resolver os problemas da nossa família. Mas nós temos joelhos que se dobram. Nós temos um coração que se quebranta. E nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Precisamos ser pessoas que oram. Irmãos, e não é somente, nós temos aqui o culto de oração na terça-feira. Nesse próximo mês de julho, em nome de Jesus, nós vamos voltar ao primeiro sábado de oração. Quem pode dizer amém? Nós estaremos no primeiro sábado do mês de julho, se Deus permitir, não na sala, mas aqui, nessa mesma disposição. Das 6 horas da manhã ao meio-dia, dedicando o primeiro sábado em oração. Vamos colocar os pedidos aqui à frente. E nós vamos, você vai vir no horário da sua rede. Se os homens forem vir às 9, vem às 9. Se os jovens vierem às 10, vem às 10. Enfim, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Eles tinham uma vida de oração. Mas eles também tinham uma vida de exemplo. Eles tinham Cristo. Diga comigo, eles tinham Cristo. Eles tinham vida de oração. E diga assim, eles tinham uma vida de exemplo. Olha o verso 3. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Verso 4. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olha para nós. O que é que eles disseram? Olha para nós. Com certeza, queridos, você já ouviu frases, e talvez você e eu já dissemos algumas vezes, não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para os crentes, olhe para Jesus. Irmãos, em certo sentido, isso para nós se torna uma desculpa para a gente viver de qualquer jeito. Se torna uma desculpa para a gente não se encaixar como uma referência. Se torna uma justificativa para a gente se desculpar das nossas falhas que não queremos tratá-las. Então é mais fácil dizer, tira os olhos de mim, olha só para Jesus. Irmão, se só fosse olhar para Jesus, por que ele teria deixado a igreja na terra? Que é o seu corpo. Para quê? Para que você estaria aqui? Para que só para falar?
Se o nosso exemplo não fosse importante, Jesus daria palavras como: assim vejam os homens as vossas boas obras, vejam e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Muitas vezes nos escondemos, irmãos. Olha para Cristo, não olha para mim não, eu sou falho. Eu sei, todos nós somos, irmãos. Mas nós precisamos encarar a necessidade de sermos pessoas que oferecem um modelo para a nossa geração. Nós precisamos realmente ser desafiados por essa palavra e dizer como Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. Será que nós pais podemos dizer aos nossos filhos: olhe para nós? Ou será que nem nós pais podemos dizer isso? Será que nós não podemos servir de referência aos nossos próprios filhos? Porque eles não podem olhar para nós, eles não podem olhar para a maneira como eu trato a mamãe deles, eles não podem olhar da maneira como eu faço as coisas, porque eles vão se decepcionar. Será que nem para eles? Será que eu não posso dizer, queridos? O patrão não pode dizer para o empregado: olhe para mim? Porque quem sabe ele vai ver coisas erradas. Será que nós crentes não podemos dizer para o mundo: olhe para nós? Não. E eles vão olhar para quem? Para o espírita? Eles vão olhar para quem? Para os de outra religião? Eles vão olhar para quem, irmão? Pedro disse: olhe para nós. Não que Pedro estivesse se colocando num patamar de perfeição, irmãos. Porque até o olhar para nós significa reconhecer as fraquezas que você tem. Até o olhar para nós significa dizer que eu reconheço o meu erro e estou disposto a confessá-lo a quem precisar ser confessado e a pedir perdão diante de quem será necessário pedir. E isso também significa olhar para nós. Olhe para nós e aprenda. Aprenda quando a gente errar e a gente levantar. Aprenda quando a gente errar e a gente pedir desculpa e fazer o que é certo. Olhe para nós. Irmãos, a igreja precisa encarar essa necessidade. A Bíblia diz, lá na carta de Tito, falando para os empregados, ele diz assim: os servos, deem em tudo motivo de orgulho aos seus senhores. Não sejam respondões, não sejam pessoas que pegam escondido, mas em tudo sejam ornamento para a doutrina de Cristo. Irmãos, a doutrina de Cristo, ela é ornada. Você já viu quando a mulher se arruma? Ela tem os ornamentos que vão dar os detalhes da beleza. Ele está dizendo que esses ornamentos da doutrina é o nosso procedimento. A beleza da doutrina não é uma boa pregação. Aliás, eu posso falar muito bem do que eu vivo muito mal. A beleza do Evangelho não é retórica, não é o estudo sistematizado. A beleza da doutrina é o nosso testemunho. É quando a gente diz assim: eu estou disposto a ser luz nessa geração. Irmãos, Jesus disse: ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Não vai iluminar ninguém. Se você tem a luz de Cristo, é para resplandecer. E quem tem a luz de Cristo vai dizer como Pedro disse: olhe para nós. O que é que esses homens tinham, irmãos? Eu começo dizendo que eles não tinham. Eles não tinham prata, eles não tinham ouro, mas eles tinham Cristo. Eles tinham a presença de Jesus na vida deles. Você tem a presença de Jesus na sua vida, irmão? Eles tinham uma vida de oração. Estavam lá 3 horas da tarde, lá na Palestina, no Oriente, buscando a Deus naquele calorão. Hoje a gente está aqui com 2 climatizadores, louvado seja o nome do Senhor, num friozinho abençoado, não é? Sentadinho, e muitas vezes não temos disposição, não temos vida de oração e vida de exemplo. E para finalizar, versos 6 e 7. Pedro, porém, lhe disse: não possuo
nem prata, nem ouro, mas o que tem isso lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando a mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. O que é que eles tinham, irmãos? Eles tinham um coração cheio de compaixão. Eles não chegaram lá, irmãos, e insensivelmente tropeçaram no pobre do coxo, reclamando: por que você fica aí na minha frente, ô inválido, você não está vendo que eu estou indo orar? Não, irmãos, olha o coração desses homens. Eles veem aquele coxo, e o coração desses homens se volta para ele. Eles interromperam uma atividade espiritual para poder ajudar aquele homem. Eles iam fazer o que, irmãos? Orar. De repente eles param, porque vem uma necessidade para ajudar alguém. O coração deles se enche de compaixão para oferecer uma ajuda àquele homem coxo de nascença. Muitas vezes, irmãos, a nossa religiosidade nos atrapalha. Eu não estou falando de uma espiritualidade sadia, estou falando de uma religiosidade. Estou falando de quando nós nos sentimos tão maravilhosos, tão santos, e não podemos nos juntar, nos contaminar com aqueles que estão à beira do caminho. E muitas vezes, pela nossa religiosidade, nosso coração fica endurecido. Esses homens estavam indo orar. Irmãos, eu não estou dizendo quando há ciladas do inimigo para tirar você e eu do propósito espiritual. Então, toda vez que você está vindo na igreja, chega uma visita. Já aconteceu isso com você? Quem já? Você está vindo para a igreja, chega uma visita, né? Irmãos, uma vez ou outra acontece. Agora, se for todo domingo, às 17h30, pode orar e repreender. Mas, queridos, muitas vezes aqui, irmãos que estavam na porta, irmãos que estavam aqui dentro, em uma necessidade ou outra, saíram do culto, foram socorrer alguém, foram ajudar alguém. Porque, irmãos, nós entendemos que a nossa religião ou a nossa espiritualidade, vamos usar esse termo que é melhor, ela não está desassociada a uma vida de compaixão. Estavam indo orar. Lembra da história do bom samaritano? Passou o sacerdote, viu o cara espancado no meio do caminho, deu a volta pelo outro lado da rua e passou de largo. Veio o levita, viu a mesma cena, deu a volta pelo lado da rua e passou mais de largo ainda. E eles estavam indo ao templo. Esses homens estavam indo a orar. Interromperam aquele momento, porque o coração deles se enterneceu. O coração deles se encheu de compaixão pela vida daquele homem. Engraçado que eles disseram: olha para nós. É lógico que isso fala também do exemplo, mas eu quero te ver. Irmãos, quantas pessoas a gente passa no dia a dia que a gente sequer olha nos olhos daquela pessoa. Um dia eu estava indo para casa, depois de uma reunião de treinamento de líderes. Eu estava indo para casa feliz, eram as 10h da noite, e estava num sinal ali da João César, uma moça, que eu já tinha passado por ela umas dezenas de vezes. Então a gente pega aquela moedinha, e abre o vidro, Deus abençoe, fecha o vidro e vai embora. Irmãos, e era uma noite fria, como a que a gente está vivendo esses dias. E eu parei no sinal, e lá estava a Shirley. O nome dela é Shirley. Como é que eu sei disso? Porque nesse dia eu fiz a mesma coisa. Eu abri um pouquinho o vidro, entreguei a moedinha para ela e fechei o vidro. Desci a norte e sul. Quando cheguei lá embaixo, Jesus assim: volta. Dá uma oferta melhor para ela.
conversa com ela. Eu digo, Jesus, está frio. Mas eu estava dentro do carro, irmão, e ela não. E eu desci, fiz a volta, parei do lado da Caixa Econômica, desci do carro e disse, ei, ela tomou um susto. Eu disse assim, como é seu nome? A partir de então nós viramos conhecidos da Shirley. Toda vez ela disse assim, mas você nunca mais passou por aqui? Orei por ela. Shirley agora está nas nossas orações. Se você vai passar por lá, você vai ver uma moça magrinha, magrinha, cheia de tumor, cheia de inchaços. Os olhos dela quase que não aparecem mais. O corpo dela é todo tomado, ela usa fralda. O corpo dela não resiste muito a altas temperaturas. Irmãos, é um caso de rasgar o coração. Mas eu precisava olhar nos olhos dela, daquela pessoa. Muitas vezes nós passamos todo dia, vamos e voltamos. Aquele mendigo está na porta do templo há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Eu não sei quantas pessoas já olharam nos olhos dele, mas naquele dia alguém olhou e disse assim, olha para nós também. Deixa eu te ver, você é uma pessoa. Você é alguém que Jesus deu a sua vida. Você é importante. Não é a sua condição que te torna mais, nem menos. Não é porque você está pedindo esmola, ou porque você seja rico, você não precisa, e que você está pedindo esmola. Não, você é alguém que Jesus deu a vida. Parar e olhar para a pessoa. Nós queremos é passar rápido, nós queremos é fechar os olhos, nós queremos é ficar imunes. Irmãos, esse tipo de discurso, eu não vou porque é muito difícil para mim, e não é difícil para aquela pessoa não. Eu não vou em velório porque é muito difícil, e não é difícil para quem está velando não. Eu não vou em hospital porque é muita dor. É mesmo, e onde é que Jesus estava, irmãos? Onde tinha dor. Onde é que os discípulos estavam? Onde é que estava o coxo? Pararam lá e disseram, ei, olha para a gente, olha aqui nos nossos olhos, você é uma pessoa. E além de tudo, irmãos, deixa eu terminar com essa observação. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que foi que aconteceu? O coxo foi se levantando assim. Peraí. Foi assim? A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão, tomou aquele homem pela mão e o ajudou a se colocar de pé. O coração cheio de compaixão entende que o milagre é de Deus, mas a mão é do Pedro. O coração cheio de compaixão é aquele que diz assim, eu posso orar por você, mas conta com a minha simpatia, com a minha empatia, com a minha ajuda. Está aqui minha mão, vou te ajudar a firmar. Não adianta a gente só dizer assim, Deus te abençoe, irmão amado, varão, varoa, vareta, seja lá. Tem que ir lá e dar a mão. Às vezes a gente vê alguém que converteu a Jesus, mas ainda não está com a vida tão firme, e fica dizendo assim, está vendo ali, está vendo ali, porque a gente ainda não estendeu a mão para ele se firmar. A gente precisa fazer como Pedro, não é só em nome de Jesus, você vai sair dessa. Não, está aqui minha mão, vem cá, segura firme, vou te ajudar a levantar. Você tem ajudado alguém a se levantar nesses dias? Você tem ajudado alguém a se firmar esses dias? Faça isso por alguém. Dê a mão a alguém. Ajude alguém a se estabelecer. Pode ser um amigo seu, pode ser um irmão da igreja. Você está notando que está bem fraquinho. Aí você diz assim, está vendo? É porque é pecador, pastor. Não, irmão. É porque está faltando uma mão para ajudar aquela pessoa. O que é que eles não tinham? Não tinham prata e não tinham ouro. Uau! Então não tinham nada, não, eles tinham tudo. Eles tinham a presença de Jesus, eles tinham uma vida de oração,
eles tinham, falhou minha memória agora, eles tinham um coração cheio de compaixão, e eles tinham uma vida de exemplo. Mas eles tinham tudo. Não ter prata e não ter ouro era o detalhe pequeno que faltava na vida deles naquela hora. Se eles tivessem dado prata e ouro, teria suprido a necessidade daquele dia, mas ele teria continuado coxo. Mas o que eles deram, aquele homem não ia precisar mais nunca pedir esmola no templo. Vamos orar? Fica de pé, vamos agradecer a Deus. O que é que você